Desde o reencontro marcou. Eu estava achando que o reencontro que eu tinha feito para vocês e o reencontro foi para mim. Deus falou muito comigo, mexeu muito comigo, muito, mas muito. Eu estou decidido a fazer todo ano esse tempo de reflexão. É muito difícil, amado, mudar a consciência de uma pessoa. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode mudar a consciência de alguém. Numa geração de ladrões, de amantes de si mesmos, é preciso levantar uma voz profética e verdadeira. E apesar de ver tantos enganos, eu estou vendo que Deus está levantando nessa nação uma voz profética e a verdade está sendo pregada. Nós não somos o único povo que tem ouvido a verdade. Existem outros que não dobraram seus joelhos para Baal e estão ensinando a verdade. Eu tenho ouvido essas pessoas. E nessa geração de ladrões, de pessoas que amam a si próprio, de pessoas que estão mais preocupadas em vencer na vida do que deixar um legado nessa vida. Pais que estão aqui, você não precisa vencer na vida. Você não precisa deixar herança para os seus filhos, não precisa. Eles vão conquistar a herança deles, mas você precisa deixar um legado para eles. No dia que vocês partirem, eles deitarão a cabeça no travesseiro, e será muito mais importante eles falarem assim: o meu pai e a minha mãe não deixaram dinheiro para mim, mas deixaram algo muito mais importante. Eu vi o meu pai, eu vi a minha mãe, e vi o quanto eles foram honestos, e vi o quanto eles foram corretos, e vi o quanto eles foram de Deus. Essa é a herança. Eu queria falar com você, meu amado, queria te ensinar nessa noite a verdade, porque muitas mentiras têm sido ensinadas sobre isso. Eu vou te ensinar a verdade. Meu compromisso é com a verdade. Como você acionar a provisão de Deus. Como acionar? Se tivesse um botãozinho, e você pudesse ligar esse botãozinho e a provisão de Deus vir sobre a sua vida, eu quero dizer que esse botãozinho existe, e hoje você vai aprender como ligar ele. Eu não ouvi um amém. Talvez você não devesse falar amém. Mateus no capítulo 6, versículo 24 ao 33. As músicas não tiveram a letra aí porque o sistema caiu, irmãos. Teve um problema com o sistema, por isso que não houve letra das músicas. E Mateus no capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Em algumas versões diz: não se pode servir a Deus e ter o coração voltado para as riquezas, ou buscar riquezas. O pastor Paulo disse, aqui, que ele não vai orar para ninguém ficar rico, porque a Bíblia diz que a Bíblia fala que é muito difícil um rico entrar no céu. Então é melhor não ser rico, Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, se vocês terão o que comer, se vocês terão o que beber. Nem fiquem preocupados quanto ao seu corpo,
Que tipo de roupa você vai ter que usar, se é a mesma roupa vários dias? Porque não é a vida, guarde bem isso, a vida, mais do que o mantimento. A vida não é mais do que a comida. E o corpo, mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todas as preocupações, com as noites perdidas, acrescentar, ainda que seja 1 milímetro na sua altura? Quanto ao que você quer vestir, porque estamos preocupados? Olhem para os lírios do campo, veja que eles crescem, ou seja, em cada etapa eles estão bem vestidos, e eles não trabalham, eles não fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios é que procuram. Não são os crentes que procuram isso. Não são os que creem em Deus que procuram isso. Não são os adoradores que procuram isso. Não são os que pertencem ao Senhor Jesus que procuram isso. São os gentios. A gente não percebe a paulada que Deus está dando, mas Deus está dizendo aqui muito claramente que todos aqueles que estão com a vida focada em adquirir coisas, Deus os olha como gentios, não como filhos. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Confundimos o reino de Deus com igreja muitas vezes. Achamos que buscar o reino de Deus significa estar na igreja de domingo, e isso absolutamente não é. Amados, Deus não está nem um pouco preocupado com o que nós vamos comer ou com a roupa que nós vamos vestir. Não está. Ele não está pouco ligando se a calça que você está usando é uma calça comprada no brechó da colheita por R$10, ou se é uma calça de marca, uma Zump, uma Elos, sei lá, nem sei mais qual marca tem. Ele não está preocupado com isso, nem um pouco. Mas Jesus deixa claro nesse texto que ele está preocupado com uma única coisa: com a sua vida. Ele diz: a vida vale mais. Eu não estou preocupado com o que vocês vão comer. Eu não estou preocupado. E eu pude ter certeza disso quando estive no Haiti. Ali eu tive certeza, amados, e alguns castelos foram demolidos na minha vida. Porque desde que eu conheci Jesus, a minha visão pentecostal é que Deus jamais me deixaria passar uma necessidade. E muitas vezes eu escutava a palavra Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão. E escutei isso em todas as denominações pentecostais. Os pentecostais são os piores para criar doutrinas de demônios. Desculpa os pentecostais, eu posso falar porque eu sou pentecostal. É impressionante quanta mentira demoníaca os pentecostais estão fazendo hoje. Vergonhosamente. Não são todos, evidentemente. Mas eu fui criado com uma visão,
E eu pegava aquele texto de Davi, que dizia assim: eu já fui jovem, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Como se isso fosse Deus falando: olha, nunca um justo mendigará o pão. Aí a gente chega ali no Haiti e olha aquelas crianças, e olham homens ali orando dia e noite, e não tem o que comer. Aí você fala: tem alguma coisa no meu conceito que está errado, tem alguma coisa que não está batendo. Você começa a ficar preocupado com a sua linha de pensamento. Aí você vê na nossa igreja e nas igrejas as pessoas louvando a Deus, adorando, e foi até legal que não tinha as letras, porque será que se tirar a letra a gente consegue adorar? Porque adoração não é uma questão do que eu estou lendo, é uma questão do que está dentro do meu coração. Então eu posso adorar a Deus ainda que eu não esteja lendo nada. Mas quando eu venho assistir um culto, então eu preciso ver alguma coisa, porque eu estou assistindo. Mas quando eu venho adorar, então eu não preciso da letra, eu posso adorar ainda que não conheça a letra. E vi ali homens que adoravam a Deus, e enquanto nós íamos dormir, nós escutávamos a madrugada inteira adoração. Amados, Deus não está preocupado com o que nós vamos comer, Deus não está preocupado com o que nós vamos vestir, Deus está preocupado com a vida. A sua vida vale mais do que a vida dos pássaros, e vale mais do que a vida dos lírios, vale muito mais. A sua vida é muito mais importante do que os pássaros, a sua vida é muito mais. O que é? Tem telefone tocando? O que é? Não, tá de boa aqui, mas pode levar. Não é não, continua a interferência. Aí, tá cheio de interferência aqui ainda. Então, amados, Deus não está preocupado com isso, porque a gente vale muito mais do que isso. Amados, o que Deus quis dizer com esse texto? O pássaro, ele tem uma existência limitada. Alguém sabe quanto tempo? O Canê sabe quanto tempo dura um passarinho? Um pardal, Canê? Eu vou dar um chute. Vale vamos dizer que dure um ano. Vamos dizer que é? Não entendi nada. 10 minutos, nós matávamos os passarinhos. O Davi entende bem, o alemão, o pessoal que sabe quanto tempo dura um passarinho, né? Que gosta de passarinho. Eu vou dar um chute, posso estar falando uma besteira, mas vamos supor que um passarinho dure um ano. Um ano. Quanto tempo dura um lírio? Sei lá, um mês? Se tanto, nem isso. Talvez dure 15 dias. Então Jesus disse assim: olha, a vida vale mais. A vida do pássaro, se ele dura um ano, eu vou cuidar da vida dele durante esse ano, durante o tempo da sua existência. Se o lírio dura 30 dias, eu vou cuidar do lírio nos 30 dias. Por quê? Porque eu sou o Deus da vida. O pássaro tem que viver e o lírio tem que viver o seu tempo de vida. Mas vós valeis mais do que essas coisas, e eu cuidarei mais da vida de vocês. A vida de vocês é importante. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É evidente, irmãos, que Jesus não estava falando desta vida. O pássaro só tem essa vida, o lírio só tem essa vida, mas nós somos seres eternos. O tempo nosso nessa vida é mínimo para darmos a importância que estamos dando, para fazermos o mal que estamos fazendo, para estragarmos as nossas vidas em bebedeiras, em orgias,
destruindo nossas famílias. O lírio e o pássaro, ele tem uma existência limitada, e Deus cuidará deles, irmãos, para que eles possam viver. A vida é mais do que isso. E o mesmo texto, em Lucas capítulo 12, no versículo 22, a gente consegue entender isso mais claramente ainda. Amado, Deus não vai se preocupar com o que você vai comer, nem com o que você vai beber, e nem com a roupa que você está usando, mas Ele vai se preocupar com a sua vida. E Ele sabe que você tem uma vida eterna. Então, meu amado, se você está achando que Deus tem compromisso de cuidar da gente nessa vida, eu quero dizer que Deus tem compromisso de cuidar de você para a eternidade. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Deixa eu ser bem assim, bem radical, para você entender, só para entender. Portanto, se o teu emprego foi perdido, como Deus está interessado na sua vida e não no seu emprego, Ele fará com que isso seja importante para a sua vida eterna. Algo nisso vai colaborar para o teu crescimento, teu amadurecimento para a vida eterna. Mas nós, quando perdemos o emprego, nós entramos em pânico e começamos a falar: Deus, por que isso? Porque o Senhor me abandonou, Senhor, porque o Senhor me deixou, eu perdi o emprego. O Senhor sabe o quanto eu preciso. É verdade, Ele sabe o quanto nós precisamos. E foi exatamente isso que Jesus disse: eu sei do que vocês necessitam. Mas Deus, já faz um ano que eu estou desempregado. Pai, faz um ano, o Senhor sabe, o Senhor... Sim, eu sei, e eu estou preocupado com a sua vida. Com a sua vida. Olha para a pessoa do lado e profetiza, diga assim: Deus está preocupado com a sua vida. Diga: eterna. Senhor, o Senhor sabe como eu preciso do marido. Ah, Senhor, como eu preciso de uma esposa. Deus está preocupado com a tua vida eterna. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu precisava de um carro novo, porque o meu carro está tão ruim, Senhor. Deus está preocupado com a sua vida eterna. Senhor, o Senhor está vendo a minha casa, está todo esburacado, o piso está ruim, o teto está caindo. Senhor, o Senhor sabe como eu preciso de uma casa. E Deus diz: eu estou preocupado com a tua vida eterna. Precisamos demolir conceitos, irmãos. Senhor, o Senhor sabe das contas que eu tenho que pagar amanhã. Então eu vou pegar, Senhor, o meu cheque, e pela fé eu vou dar meu cheque sem fundo. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi. Eu não tenho fundo, Senhor, mas eu vou assinar esse cheque e vou lá e pagar, e o Senhor há de colocar o dinheiro na conta. E fora os testemunhos de gente que vem falar asneira. E Deus continua dizendo: eu estou preocupado com a sua vida. Com a sua vida. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida. Lucas 12, 22. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que vocês vão comer, e nem pelo corpo sobre o que vocês vão vestir. Mais é a vida, mais é a vida do que o que se come e do que o que se põe no corpo. Mais é a vida. É Jesus que disse isso, irmãos. Eu não estou inventando.
Considerem os corvos que não semeiam, não cegam, não têm despensa, eles não guardam comida, eles não têm poupança, e Deus os alimenta. Vocês valem mais do que as aves, e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois se nem ainda podem as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Olhem para os lírios, eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Deus está falando: eu cuidarei de vocês. O que é realmente importante: eu cuidarei de vocês. Deus de toda provisão, amados, não é o Deus que dará o que você acha que você precisa, mas é o Deus que dará o que você precisa para chegar na vida eterna. É isso que o Senhor está ensinando para a gente, amados. Esse é o evangelho verdadeiro, é o único que vai prevalecer, porque os outros vão derrubar as pessoas quando começar a faltar alguma coisa. Não pergunteis o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, não andeis inquietos, porque os gentios, os do mundo, buscam essas coisas. E aí Jesus, ele vai judiar agora. Ele diz: olha, vosso Pai sabe de tudo que você precisa. Se o Pai sabe do que eu preciso, então nem orar pedindo eu deveria. Já parou para pensar? Mães que estão amamentando, tem alguma aqui que está dando peito? Se passar o tempo, Joyce, da menina mamar, você não sabe? Se ela não chorar, você não sabe que tem alguma coisa errada? Mas a gente acha que Deus é débil mental. A gente pensa: ah, se eu não abrir a minha boca, Deus não vai me dar. Por quê? Porque Deus tem problema mental. Deus sabe de cada uma das coisas que vocês precisam, e nós temos que aprender agora, amados, a orar novamente. Porque tudo que nós aprendemos até hoje é orar para Deus pedindo coisas, e Deus diz: o Pai sabe de tudo que vocês precisam. Buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas serão dadas em acréscimo. E nessa colocação diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar-vos o reino. Agora tem uma coisa que eu acho que Deus errou, Ele pôs na Bíblia, mas ninguém fala. Eu nunca vi ninguém falar isso. Eu confesso, em 26 anos, nunca ouvi ninguém pregar essa parte. Ele está falando de alguém que está precisando, tá ok? Alguém que está achando que vai faltar. Ele está falando para alguém que está com pouco e está preocupado. O que ele manda fazer? Vocês estão aqui atrás, nem estou olhando para trás mais hoje. O que ele diz? Qual é o próximo versículo? Peraí, Senhor, o Senhor está brincando comigo? Eu não tenho nada. Eu estou falando para o Senhor que eu não tenho nada. Eu estou preocupado que eu não estou dormindo de noite, porque eu tenho que pagar minhas contas. E o Senhor está falando que eu tenho que vender o que tenho e dar para os pobres. Esse não é o Jesus que me ensinaram. Está amarrado desse Jesus da Bíblia. Esse é o Filho do Deus Altíssimo. É esse. O outro não. Esses que falam por aí não é o Messias, não é o Cristo. O que fala para você fazer campanha, para você ganhar coisas, esse não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse não é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele deixa bem claro. Ele diz: não temas, ó pequeno rebanho. Não são muitos que vão entender. É um pequeno rebanho que vai ter o entendimento só. É só um pequeno rebanho. O Pai agradou em dar a vocês o reino.
E o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Então vendem o que vocês têm. Ah, mas eu estou sem nada. Exatamente, então vende um pouquinho que você tem e dê esmola. E aí você vai fazer para vocês bolsas que não se envelhecem, tesouro no céu que nunca acaba, onde não chega o ladrão, onde a traça não rói, porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Algumas coisinhas para ser colocadas. Primeiro, já falei, a vida vale mais do que o que se come, do que o que se veste. Segundo, quem busca comida e vestimento e fica preocupado com essas coisas são gentios. Quem são gentios? Gentios é um povo distante do conhecimento e da revelação de Deus. Quem passa a vida preocupado com dinheiro são pessoas distantes da revelação de Deus. Jesus os chamou de gentios. Terceiro, o Pai não dá coisas, Ele dá o reino. Vou repetir: o Pai não dá coisas. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não dá coisas, dá reino. E quem busca o reino, as coisas vêm naturalmente. Quem está no reino, as coisas vêm naturalmente, porque o Pai não dá coisas, o Pai dá o reino. E Ele chama de pequeno rebanho. Rebanho significa, nesse caso, grupo de ovelhas que bebem da mesma água, que comem da mesma comida, que recebem o mesmo cuidado e que geralmente têm a mesma semente genética. Jesus disse: haverá um rebanho, ele não será grande, mas eles comerão da mesma comida, beberão da mesma água, receberão o mesmo cuidado, e todos serão da mesma semente. Um pequeno rebanho. Querido, de que rebanho somos nós? E por último, ele diz que não vai dar coisas para o pequeno rebanho. Pelo contrário, ele mandou o pequeno rebanho pegar o que tem e vender e dar para os pobres. Todos os crentes e todas as ministrações que eu vi até hoje sobre Jeová Jireh e Deus proverá para você tudo o que você está precisando, e Deus dará para você todas as coisas. Fique sossegado, porque Deus abrirá a porta para você. É isso que nós temos ouvido o tempo todo. Quando os crentes falam de provisão, eles falam do que Deus dará a eles em momentos de crise. Sabe por que a Europa não tem mais crente? Porque eles não têm crise. Os lugares que mais tiveram o avivamento neste mundo, Inglaterra, Escócia, não tem quase mais crentes, porque eles trocaram o Pai do Senhor Jesus Cristo, eles trocaram por Mamon, porque eles não precisam de mais nada, porque eles estão bem, porque eles entenderam durante um período que Deus poderia prosperá-lo, e a prosperidade trouxe frieza espiritual para eles. Os Estados Unidos, que já foi o maior país cristão do mundo, que exportou missionários para o mundo inteiro, hoje é um país em crise de fé, e os missionários americanos, a maioria, não serve para pregar em igreja nenhuma mais, porque pregam mentiras. Eu vou dizer para você o que é a provisão. 1 Reis capítulo 17, versículo 13 ao 16. Deus diz para Elias: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro,
e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Quem é que está sustentando? O pastor Ari falou isso, né, no reencontro. Quem é que está sustentando? Deus. Qual o meio que ele arrumou? Corvo. Quem que sustenta? É Deus. Qual o meio que ele arrumou para Elias? Um corvo. Eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem ali. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Ele comia 2 vezes, 2 refeições. Ele tinha pão e carne. Quem trazia? Corvo. Meu Deus, que carne esse corvo trazia! Que pão esse corvo trazia! Eu acho que ele trazia um pão. Já ouvi pregador falar cada asneira sobre isso. Um pão especial, feito com uma farinha nobre. Era pão. Come, você está com fome. Mas os dias passaram e o ribeiro secou, porque não tinha chuva na terra. Mas espera aí, o Deus que manda, o Deus que fala para que o corvo traga comida, não podia fazer a água continuar correndo no ribeiro? Podia ou não podia? Sim ou não, gente? Pode? Mas o ribeiro secou. Amados, existem tempos na vida de um crente que o ribeiro seca. O ribeiro seca. Não havia chuva na terra, então veio a palavra do Senhor dizendo: olha o Deus da provisão de novo. Olha Jeová Jireh aqui, ó. Olha o que o Jeová Jireh faz. Levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, habita ali, e eis que eu darei ordem ali a uma viúva que te sustente. Só que Deus não falou para a viúva, pôs no coração dela. Porque Deus não apareceu para a viúva e disse: viúva. Vou falar que nem os profetas bleianos. Viu, Gabi? Viúva, eis que te digo. Nada contra, viu, irmãos? Tudo. Eis que te digo, viúva, trarei meu servo aqui que comerá do pão que você tem. Ele não disse isso. Como você descobre isso? Vamos ver? Então ele se levantou e foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva. Ela não sabia de nada, e Deus falou que ia avisar ela, mas não falou, e só pôs no coração, e ela estava pegando lenha. E ele chamou e disse: traze-me, peço uma vasilha, um pouco d'água. Faz 3 anos que não chove, por que você veio pedir água para uma mulher dessa? E a coitadinha foi lá e levou água para ele. E indo ela buscá-la, ele lhe chamou e disse: agora você me traz um bocado de pão na tua mão. Mas ela disse: vive o Senhor teu Deus. Deus falava no coração dela: que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Diga assim comigo: quem come a última porção, a porção guardada, morre. Você vai entender. Essa mulher tinha só um pouquinho, gente. Só alguém esqueceu um CD aqui, coisa doida. Mas um pouquinho ela tinha. Só um pouquinho. E ela chega para o profeta e diz: olha, sabe esse pouquinho que eu tenho? É para o meu filho. Não é para o seu filho, não. É para mim. Não, eu vou fazer um bolo e a gente vai morrer. É verdade. Se você pegar essa última porção do momento de crise e ficar para você, você vai morrer. Vai mesmo. Mas Elias disse: não temas, faze conforme a tua palavra, porém faz primeiro para mim o bolo pequeno e traz aqui para fora.
Depois o que, Elias? Ela não tem mais nada, cara pálida. Depois que eu comer toda a farinha que você tem, depois que a última porção tua eu acabar com ela, aí você vai e faz um para o teu filho. Extremamente ilógico isso. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele, sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério do profeta Elias. Eu escutei muitas pregações sobre isso, e pastores dizendo: o Deus de toda provisão não deixará faltar farinha na tua panela. O Deus de toda provisão não deixará faltar azeite na tua botija. E a igreja: mas ele não falou que tinha que dar a última coisa que tinha. Evangelho pela metade. Entregar ao Senhor a última parte. Os corvos, o riacho, a viúva eram os meios da provisão, mas Deus é o provedor. Amado, eu pergunto para você que está preocupado com o seu emprego, que está preocupado com a crise que está aí fora, quero fazer uma pergunta e eu me enquadro: quem é o teu provedor? É o teu patrão ou é Deus? Você precisa definir isso dentro do seu coração, porque não adianta você externar alguma coisa que não esteja dentro do teu coração. Quem é o teu provedor? Quem é que vai prover para você? Quem é que vai prover para mim? É Deus ou é o seu patrão? Deus é o provedor do momento mais difícil. Deus fez questão de mandar os corvos parar de levar pão para Elias. Sabe por quê? Porque o Deus que era provedor de Elias também era provedor de uma viúva. E ele também queria dar comida para uma viúva. E a forma de Deus dar comida para a viúva era tirar o que a viúva tinha. Amado, nós precisamos mudar nossos conceitos profissionais. No encontro com Deus, tem um momento lá que a gente faz a troca dos nomes, né? Quem não fez, você vai ver quando você fazer. Então troca o seu nome. Então, em vez de ser Jair Ribeiro de Almeida, eu sou Jair Ribeiro de Almeida de Jesus. Querido, você não é um mecânico. Você não é um comerciante. Você não é um padeiro. Você é um mecânico de Jesus. Você é um padeiro de Jesus. Não é a sua profissão ou o seu intelecto que são os seus provedores. Seu provedor é Jesus. E a provisão está intimamente ligada ao coração. Eu estou impressionado com as músicas que nós cantamos. Eu não escolhi nenhuma delas, nenhuma. Cheguei aqui e perguntei quais são as músicas. Estou impressionado como Deus está falando a mesma coisa. Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. Tinha muitas viúvas. Jesus está falando sobre esse texto, queridos. Não é explanação minha, é Jesus dizendo sobre esse texto. De sorte que toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Não foi a viúva que foi ajudar Elias, foi Elias que foi ajudar a viúva. É o que Jesus está dizendo. Jesus diz: eu podia ter continuado a dar comida do bico do corvo, mas eu precisava sustentar uma viúva. Então, para mim sustentar uma viúva, eu tive que usar a provisão.
A viúva foi beneficiada entrando na provisão de Deus, ao dar a última porção, ou seja, tudo o que tinha, ela deu ao profeta. Jesus disse que havia uma viúva pobre que fez a mesma coisa. Lucas 21, versículo 1 ao 4. E olhando eles, Jesus ficou de olho na igreja, olhando quem estava trazendo as ofertas. E ele viu que os ricos lançaram grande quantidade em dinheiro. Mas ele viu uma viúva muito pobre colocar 2 moedinhas e disse: em verdade vos digo, que essa viúva lançou mais do que todos, porque todos deram o que estava sobrando, mas essa viúva deu o que tinha. Essa viúva deu o bocado final. Amados, nós somos a geração da poupança, a geração do medo, da crise. Eu já escutei muita coisa. Eu já escutei: se eu estiver endividado, estou desobrigado de dizimar. Eu já ouvi isso. Quer dizer, se eu estiver no pior momento, o último bocado eu posso guardar para mim. Nós queremos combater crise guardando. É por isso que lá no encontro eu tive que honrar o Ney, né? Quem foi no reencontro viu que eu chamei o Ney e o Michel. Eu tive que honrar o Ney, porque o Ney, ele ficou desempregado, e mesmo assim, não sabendo como ia ser, ele pegou toda a parte dele que ele recebeu. E quando muitos escondem, guardam com medo de perder, ele falou: não, pastor, eu vim trazer a parte que é de Deus. Amados, é exatamente isso que Deus faz. Deus pega o seu único filho. Quem é o filho de Deus? Ele diz: eu sou o pão que desci do céu. E Deus pega a última porção que ele tinha, o mais precioso, e ofertou para todos nós. João capítulo 6, versículos 50 e 51. Este é o pão que desce do céu, para que nele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. O que aquela viúva fez é exatamente o que estava no coração do pai. É exatamente o que o pai fez. E o que o pai fez? O pai não tem 2 filhos. O pai tinha um só. Quando o filho saiu do céu, não havia outro filho para ficar com Deus, para estar com Deus, para andar com Deus. Mas ele pega esse último pedaço, o único pedaço de pão, o pão vivo que desceu do céu, e oferta. Deus entendeu nessa viúva o que tinha dentro do seu coração. Por isso, o próprio Deus entrou no processo da provisão. Quando Deus pegou o seu único pão e entregou para nós, Deus, que até então tinha um filho, ganhou agora um monte de filho. O processo de provisão também veio para Deus. Quem são os filhos de Deus que estão aqui nessa noite? Por um pedaço de pão, Deus trouxe todos esses pães. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, e depois do 13 ao 17. E depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão. O que João está vendo? Uma multidão, muito pão. É muito pão, a qual ninguém pode contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação,
que vieram de momentos difíceis, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, porque um dia tiveram. Se nunca mais terão, é porque um dia tiveram. E nunca mais terão sede, é porque um dia tiveram. Nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono, e os apacentará e servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Isaías 53, versículo 11, falando sobre Jesus, diz: e o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ou seja, Jesus entregou a si mesmo, é o pão, o último pedaço sendo entregue. Mas o que Jesus ficou? Satisfeito. Qual é o espírito que está agindo hoje no mundo, amados? Não é esse. Não há mais satisfação em dar. Jesus disse: pequeno rebanho, eu estou dizendo para vocês, vendam o que vocês têm e deem aos pobres. Tem um evangelho que não bate com a nossa vida, e a gente diz que é cristão. Engraçado que um dia eu preguei aqui que todo mundo deveria guardar 20%. Alguém se lembra disso? Alguém guardou os 20%? Quer dizer, não deveria ter pregado. Não serviu para nada. Mas pastor, o senhor está falando uma coisa, um dia o senhor, porque tem gente que às vezes acha que eu estou louco, né? Que eu falo duas coisas. Então vamos contextualizar a coisa. No Egito, irmãos, no tempo da prosperidade, deve-se guardar 20%. Na crise, não tem mais o que guardar. O Egito, ele é símbolo do mundo, do pecado. Deus não nos chamou para estar no Egito, nos chamou para a terra prometida. Há tempo para estar no Egito, mas há tempo de ir para a terra prometida. Quando Deus mandou entregar a palavra dos 20% para vocês, era o tempo de guardar os 20%. Era o tempo do Egito. Ninguém fez. Entramos num tempo difícil. Entramos na crise. Precisamos, não, se com inteligência não fizermos, agora precisaremos do sobrenatural. Porque agora Deus nos envia a uma terra prometida. O Egito é um lugar temporário. A promessa é Canaã. No Egito haverá escravidão. Em Canaã haverá liberdade. Amados, hoje o Deus da provisão opera na última medida do pão. O Deus de toda provisão opera na última medida de pão. Amados, se queremos entrar onde Deus multiplica, tem que estar disposto a dar o último pedaço de pão. Podemos viver a nossa vida como quisermos, mas Jesus disse: venda o que vocês têm e deem para os pobres. Mas não é bem isso que nós fazemos. Nós gostamos tanto desse mundo e nós queremos
a nossa casa cada dia melhor, o carro cada dia mais novo, ainda que para isso nós tenhamos que ficar endividados. E aí justificamos para Deus a última medida do pão, dizendo: Senhor, Tu sabes, eu estou endividado. Tu sabes. Deixa eu chamar o pessoal do louvor. Vamos ficar de pé.